começando maravilhosamente bem o programa de hoje, com muita simplicidade, falando um pouquinho de mim, claro, e de todas as mulheres maduras como eu. E mais alegre ainda porque estou revendo um grande amigo, uma pessoa que eu conheço. Olha, gente, vocês podem não saber disto e não acreditar. O Dr. Celso, que está aqui, Celso Batello, foi um dos primeiros convidados meu da Rádio Mundial há quase 30 anos lá, quando era na Consolação. Né, Celso? Como vai o seu microfone? Tudo bem, Beth? A rádio envelheceu, né? É só a rádio, só né, a rádio, Celso? Né? Mas é um prazer, viu, tê-lo aqui. Todo meu, viu, Beth? Tá com saudades também. Um grande amigo, um grande profissional, uma pessoa assim incrível que nós tiramos o chapéu. Ele fala sobre vários assuntos. O Dr. Celso é médico, homeopata, ortomolecular, nutrólogo, escritor. Mas hoje ele vai falar sobre o livro que ele acabou de lançar, Iridologia Veterinária Vertebrados. Que você lançou agora, né, Celso? Então, lancei esse de Veterinária Vertebrados semana passada no Congresso, né? E também esse aqui, que foi editado em Portugal, né? A iridologia? Iridologia que os olhos podem revelar, é a parte humana, né? Então, o que me motivou a fazer isso, né? Há um tempo atrás, no livro que eu escrevi, tinha um capítulo de um veterinário de iridologia, o Jorge Meneghello, que é meu amigo, é lá de São Caetano, né? E aí, eu queria que a gente escrevesse uma coisa só para a veterinária, mas acabou passando. Aí, o pessoal me cobrou mais fortemente, eu sentei com a Cláudia Costa, né, que é uma veterinária, e fizemos esse livro de veterinária. Tá ali, tá fotografando ali? Tá, eles estão filmando. Ah, está filmando? Tá. Chique, hein? O pessoal internauta pode ver a gente pelo Facebook, que legal. Instagram. Legal. Então, a ideia foi essa. Primeiro pelos bichinhos, né? Depois pelo próprio veterinário, né? E depois para a população em geral conhecer o seu bichinho, né? O seu pet. Gente, para quem não sabe... E aqui também não tem obrigação nenhuma de saber, mas a iridologia na medicina natural, ou a medicina, como se diz hoje, complementar, a iridologia é uma forma de diagnóstico realizada através da observação da íris, uma das estruturas mais complexas do corpo humano. Celso, a iridologia ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo? Roberto, deixa eu fazer uma correção aí. Na realidade, não é um diagnóstico, entendeu? Você faz uma diagnose. Uma diagnose, sim. Porque o diagnóstico seria dar nome às doenças, né? Sim. Então, a gente desenvolveu também um mapa... Isso aqui vai ficar bonitinho para exemplificar isso aqui. Um mapa veterinário, né? O mapa veterinário. Quer dizer, você sempre trabalhou, para quem não sabe, com humanos. Com as pessoas. Agora você está fazendo a iridologia para os animais. É uma contribuição que eu estou deixando. Claro, claro. Então, por exemplo, na íris, tanto do homem, né, ou da mulher, como dos vertebrados de um modo geral, ela funciona como um microsistema. O que é microsistema? É a menor porção que tem informação do todo. Então, lembra da experiência da Dolly? Da ovelha Dolly? Sim. Pegou-se uma célula, um óvulo congelado, retirou-se um núcleo e implantou-se uma célula mamária, lembra? Lembro. Pá! E não é uma célula sexual, um gameta, é uma célula mamária. E deu a Dolly, com a idade que ela tinha, né? Então, aquela célula mamária tinha informação da Dolly todinha. Aquela célula já era um microsistema. Hoje eles fazem com cabelo, com pele e tudo, né? E o olho, principalmente a parte colorida dos olhos, é um microsistema mais perfeito que existe. Então, não sei se vai estar bom isso aqui para ver, mas veja só, a íris direita aqui do bichinho, tá vendo? Ó? É que o nosso programa também vai para o YouTube.
Ah, é? né? Depois fica no YouTube, então a pessoa pode... Ah, legal, né? Se legal. quem não conseguir ver hoje, Vê depois, vê né? depois. Então, por exemplo, aqui, ó, na íris direita, Sim. tem a representação de todos os órgãos, órgãos, direitos, tá? aham. Perna direita, tá vendo? Pulmão direito, a íris esquerda, perna esquerda, pulmão esquerdo. Bem, muito parecido com o nosso. É muito parecido. Uhum. Algumas diferenças tem, Beth, por exemplo, com relação às mamas, né? Porque nós, os humanos, temos duas mamas, inclusive os homens, né? Sim, claro. Entendeu? Então, era uma coisa no mapa que, alguns mapas que não eram contemplados. Então, eu fui estudar isso na embriologia, né? E tanto o humano quanto o animalzinho tem uma linha mamária embriológica, que depois desaparece no humano. Puxa. Às vezes tem pessoas que têm mamas acessórias. Ah, é? Tem. Às vezes a mulher tem mais uma mama, às vezes o homem é? tem mais uma mama, chama mama acessória. Que no ser humano evolui. Sim. Nos animais persiste. Então, por exemplo, ó, aqui dependendo do animal, a linha mamária vem até aqui, ó. Puxa. Tá vendo? Uhum. Né? Uma outra coisa que a gente contemplou no mapa, com relação à área cerebral, foi dar, assim, nome à área cerebral aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo lá? Sim. Gincéfalo, bulbo, tudo. Isso não, até então, nenhum mapa existia. Isso foi com base aqui, ó, tá vendo? Ó? Com base na embriologia também, na designação correta, bulbo, gincéfalo, essas coisas todas. Mas, para quem nunca ouviu falar, Celso, a iridologia serve para quê, assim, dando exemplo, assim, especificamente? Você falou que é uma diagnose, né? Que é feita. É assim, ela dá a conhecer a constituição do indivíduo. Física E tem informações também... emocionais? Mental e emocional também, né? Então, aqui nessa parte de humana aqui, ó. Sim. Cada íris é uma sentença, cada cabeça é uma sentença, a gente pode falar, né? Não existe duas íris iguais. Então, quando você olha uma íris, você leva em consideração todos esses sinais que estão aparecendo aqui. Esse foi o livro que foi editado em Portugal lá. Entendeu? A gente cruzamos o Atlântico lá, né? Então, quando você olha uma íris, você tem uma ideia do indivíduo como um todo, né? Ó, por exemplo, essa íris aqui, tá vendo, ó? Né? Ela é mais compacta, mais fechadinha, entendeu? Esse organismo, em tese, é mais forte do que esse aqui, por exemplo, que é tudo abertinho. Entendeu? O tamanho da pupila tem influência. E, sobretudo, é quando você... Mas a cor da íris também influencia? Também influencia. Uma cor azul, verde, castanho? Existem dois tipos de íris somente. Azul, verdadeira, e a marrom verdadeira. Ah, tá. Entendeu? A verde, por exemplo, é uma nuance da azul. Sim. Né? E tem uma mistura entre as duas, que é chamado misto biliar. Por exemplo, meu pai tinha olho azul, minha mãe é olho marrom. Entendeu? Então a minha íris, por exemplo, é uma mistura dos dois. Cada uma tem um tipo metabólico. Por exemplo, o azul, que nem o seu, né, é mais voltado para o linfático. Então, a debilidade é chamada íris linfática. Vai estar voltada para os linfáticos, para os linfonodos, essa defesa. Né? A marrom, que é chamada hematogênica ou sanguínea, o problema vai estar mais, de um modo geral, né, vai estar mais voltado ao cardiovascular e ao sangue. E a minha, por exemplo, que é o misto biliar, a debilidade maior vai estar na coisa de fígado, na coisa de rim, entendeu? Isso quer dizer o quê? Que nós futuramente podem aparecer problemas de saúde nessas áreas, é isso? Sim. E o interessante, Beth, esses dias lá na faculdade, dando aula lá, uma menina lá, né? Ela com 5 anos foi diagnosticado um tumor de ovário, entendeu? Então, na topografia do ovário tinha um sinal lá. Muito embora não faça diagnóstico clínico, é impossível fazer um diagnóstico clínico. Você pode imaginar que aquela área lá representada no mapa, um ovário, pode ter problema, entendeu?
Aí você vai fazer os exames, Claro. né? Ultrassom, ressonância, exame de função, como tireoide, essas coisas todas, né? Então, ela funciona como um pré-diagnóstico. Ela facilita sobremaneira a elaboração do diagnóstico. Bom, nas mulheres, eu acredito que a maior parte é problema de tireoide, né, Bastante, né? Olha, para você ter uma ideia, eu faço a iridologia há quase 40 anos, né? E eu lembro que às vezes eu via um sinalzinho de tireoide, já naquela época, né? E pedia, na época a gente pedia um T3, um T4, no máximo um TSH, né? Que era, não tinha essa propedêutica toda, né? Tinha, mas quase não se pedia. Então eu pensava, caramba, se o sinal está aqui, entendeu? Se a iridologia funciona, tem que ter mais algum dado, né? Então eu passei a pedir T3, T4, TSH, anticorpos antireoide e ultrassom. Entendeu? Então, o pessoal fala, a iridologia substitui os exames. Não substitui, né? Eu falo assim, eu posso ter me arrependido um dia de não ter pedido exames, mas nunca de ter pedido. Ah, claro. Poxa, nunca de ter pedido, né? E dos animais, o que te estimulou, então, a fazer o diagnose para os animais? Então, eu já tinha isso num livro que a gente escreveu aqui nos anos 90, por aí, né? Começo do ano 90. E dei aula para alguns veterinários, né? No curso de pós-graduação que a gente dava. E aí o pessoal falou, Celso, por que você não escreve, né? Um livro? Aí eu me dispus a fazer, né? E eu lembrei de uma monografia que a doutora Cláudia Costa, que é uma veterinária, havia feito, né? E com a foto de um animalzinho lá, entendeu? Na monografia dela, do curso lá, né? De pós-graduação. Aí eu achei a Cláudia e nós reescrevemos o livro, né? Entendeu? Mas com a ideia de ser útil também nesse sentido para o animal, né? E também, assim como o animal tem uma vida mais curta, fica muito mais fácil demonstrar as lesões, as coisas todas, entendeu? Poxa. É muito mais para fácil. os veterinários, os profissionais da área, eu acho que é super importante. Ontem mesmo eu fui até a USP e fiz contato junto com a Cláudia com um professor de lá. Deixei um livro com ele, um mapa com ele, né? Esse mapa também é inédito. Sim. É absolutamente inédito esse mapa dessa maneira aqui, né? Na veterinária. Então, o que me motivou foi isso. Foi uma coisa que Mas me deu... hoje não é uma cadeira dentro da medicina, Não, né? não é. Na Mas verdade, deveria, né, Celso? Não, na verdade, a iridologia não é uma terapia, né, Beth? É um exame, uma propedêutica, é uma observação, né? Lógico que deveria, né? Mas é que eu falo assim, a comunidade científica não tem obrigação de aceitar. A gente é que tem que provar, né? Às vezes o cara começa com muito mimimi, que isso, aquilo. Eu falo, não, você tem que provar. É nós que temos que provar que funciona, Acho que né? essa dificuldade maior, eu imagino, os oftalmos de hoje, né? Aceitar. Eles aceitam. Aceitam? Aceitam. Por exemplo, eu tive vários alunos oftalmologistas, né? E hoje eles falam o seguinte, como é que eu não observava isso, né? Entendeu? Então, eles têm aquelas lâmpadas de fenda, aquelas coisas todas, né? E como é que eu não observava? Então, a iridologia, de uma certa maneira, muda a vida deles. Entendeu? No começo eles ficam meio reticentes, tudo, né? Que é normal, né? Entendeu? É melhor que seja assim, né? Vai pegando devagar. Mas depois, quem conhece, já muda a visão. E, sobretudo, com essa coisa do microsistema, né? Que eu falo que é um microsistema. Então, quando existe alguma coisa contra, eu falo, lembra da ovelha Dolly. Por que no olho não vai estar esse microsistema? E tem setores do olho que é uma própria extensão do cérebro, entendeu? E há um anatomista chamado Poliak que fala o seguinte, primeiro apareceu o olho, depois veio o cérebro. Ah, é? Entendeu? Então, por exemplo, o olho, a visão, todo é dos sistemas mais complexos que existe. Poxa. Não é? Eu fico imaginando, fica um macaco pulando lá, um trapezista fazendo aquilo. Olha a complexidade disso, entendeu? Eu acredito também seria
essa linha que você hoje, né, faz muito bem, já há 40 anos, a iridologia, muito bem para voltar aquele médico da família, né? Sim. Porque ele sabe tudo de tudo, ele pode te orientar, se ele não vai atuar diretamente, mas ele é um orientador, um facilitador. Facilitador. A iridologia é um facilitador. Então, você falou da parte psíquica, né? Eu mesmo tenho um livro chamado Psicoiridologia, que faz a junção da íris com o Jung. É um livro muito bom também, entendeu? E facilita sobremaneira o junguiano, né? Entender melhor o paciente dele. Por exemplo, estados de depressivos, pessoa que tem porque depressão, por exemplo, hoje é uma doença que atinge a maioria das pessoas. A depressão, ela é hereditária, pode ser, né, Celso? Tem alguma coisa de hereditária. A esquizofrenia tem alguma coisa hereditária. As doenças endógenas, aquela esquizofrenia, bipolaridade, o transtorno bipolar e epilepsia, tem alguma coisa. Lógico que tem o meio ambiente influenciando, né? Entendeu? E hoje a tendência é entender isso não só na parte física, como psíquica. Então eu falo o seguinte, a doença ela é psicossomática, né? Mas ela também somatopsíquica, né? Sim. Lembra aquele livro que eu escrevi, A Síndrome do Pânico, né? Lembro. E a hipoglicemia? Então, eu observei que, por exemplo, a pessoa chegava com síndrome do pânico, tinha sinal no pâncreas, lá, na área de pâncreas, né? Aí eu comecei a pedir curva glicêmica, né? E as coisas todas. Aí, existe uma relação muito forte entre a hipoglicemia e a síndrome do pânico. E também os demais hormônios, né? Claro. Você tem, por exemplo, no prato da balança aqui, a insulina sozinha aqui. É uma senhora poderosíssima, né? E depois todos os demais hormônios aqui. Então, há que se jogar com isso, né? Então, tem a tendência hoje é você considerar assim, é psicossomática, mas é somatopsíquica. Então, os neurotransmissores, os hormônios, entendeu? A gente deve levar em consideração. E a íris informa isso de uma maneira inequívoca, né? Para quem entende, é que eu falo, né? A gente tem que, como existe na China o pequeno médio acupuntor, tem o pequeno médio e o grande iridologista, entendeu? Mas você, para mim, é o Papa, eu tô né? no média, não, tô no média, sem brincadeira. 40 anos de experiência, Celso. Mas tô quase chegando aqui em cima, né? Então, quando você vê um sinal lá, é importante você interpretar. Entendeu? É claro, por exemplo, que se você vê um sinalzinho lá, você levanta uma suspeita. Então, é importante, né, que se esclareça. Por exemplo, colonoscopia. Uhum. Né? Hoje em dia, passou dos 50, virou rotina, né? É verdade. Mas eu peço colônia para jovem há muito mais tempo em função do que eu via na íris. Na área do intestino. Presta cá um pouquinho. Opa! Beth, eu vou explicar esse mapa aqui, ó. Para quem está vendo pelo Facebook... Facebook? Passa tempo real. Ah, tá. Então, até os 3 meses de idade, a gente foi mais ou menos assim, uma caneta. Embrião. Então, tem a carga da caneta, que é o tubo de... Como que as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas ficaram muito curiosas, como que pode estar em contato com você ou dos seus livros? Beth, deixa um contato. Eu tenho um site, www.batelo.med.br. Site? Tem um site. E um e-mail. E o e-mail. O e-mail é batelo, 2 T's e 2 L's, @batelo, 2 T's e 2 L's, .med.br. Né? E o telefone. Pois não. É um WhatsApp, né? 11, São Paulo? Sim. 98457-2833. As pessoas podem entrar em contato Pode entrar em você. contato e, se quiser, pode adquirir esses livros aqui. Super importante, né? Esse é o último, a iridologia. Esse foi publicado em Portugal. E aqui o da veterinária. Que entendeu? é o seu lançamento. Saiu do forno agora. Saiu do forno, saiu sexta-feira no congresso lá que teve, né? Obrigada, Celso. Nosso obrigado horário já você, viu?
Muito feliz de ter. Eu também fiquei muito feliz de rever você. Mas passa muito rápido, hein? Muito. Gente, vamos encerrando, que o nosso tempo já se esgotou. E eu encerro com uma frase de Albert Einstein que diz: poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. Fiquem com Deus, maravilhosa semana. Eu estou aqui todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã e na própria sexta-feira, 11h30 da noite. Fiquem com Deus, até o próximo encontro.